Gente, vai ter Biblioteca do Jake, que a gente vai discutir um texto que é muito legal, que nós descobrimos recentemente e que permite aí uma discussão muito interessante sobre o personagem Benjamin Sisko. Então, antes de entrar na discussão do episódio de hoje, tem essa programação aqui para vocês conferirem esse texto que é muito interessante. Vamos lá. Muito bem, está no ar a Biblioteca do Jake, que é o quadro aqui do Apenas o Trekker, caminhando com os profetas, no qual a gente sempre discute obras, textos, livros, artigos que tratam sobre Star Trek Deep Space Nine. No dia de hoje, conversaremos sobre esse texto aqui, saiu uma revista chamada de Star Trek The Magazine, uma revista publicada em 2003, e eu estava pensando algo muito legal, que assim, naquela época, como era interessante a pessoa consumir cultura pop, porque existiam muitas revistas, inclusive revistas das franquias, né? Hoje em dia, a coisa do papel é muito pouco, né? Comprar revista, comprar um jornal, é muito, muito raro isso, né? Então, na época, Star Trek tinha uma revista, né? Star Trek Deep Space Nine teve uma revista que durou 5 anos e teve 25 edições. Uma revista só sobre Star Trek Deep Space Nine. Então vejam que época maravilhosa assim, para quem é colecionador, para quem gosta de... Né? Hoje em dia, claro, daí a internet tem possibilidades infinitas, tem vídeo, áudio, os memes, né? Tudo sobre a arte dos fãs, né? Mas uma revista tem o seu valor. Eu gosto muito de revista e é uma coisa que eu sinto falta assim, de consumir mais como a gente consumia lá nos anos 90. Né? Então saiu esse texto, que infelizmente é um texto que não é assinado, né? A Evolução de Ben Sisko, mas ele é basicamente uma entrevista com o Ari Stevenberg, né? O texto é de 2003, ou seja, 10 anos após o início da série, né? A série estava comemorando 10 anos, e aí tem um behind the scenes aí mostrando como foi a evolução do Benjamin Sisko do ponto de vista da produção, dos roteiristas, né? Da visão que eles foram dando para o personagem ao longo aí dos 7 anos, né? Como ele se transformou nos 7 anos, especialmente a partir da terceira temporada, que é o ponto de virada do Benjamin Sisko. Ou seja, a gente está recém na segunda temporada, então muitas vezes a gente vai ver coisas no Sisko que a gente até vai achar estranho, mas isso é porque ele ainda está num processo, né? A partir da terceira temporada, sim, ele se torna um grande personagem, né? Isso eu acho que é inegável, e nesse texto que fica bem claro isso. Então, para começar, gente, assim, passo aqui para vocês, né? Só faço um comentário breve. Benjamin Sisko, o começo, ele chega na estação, então o que eles tinham planejado para ele? Ele é um viúvo de luto, né? Um viúvo, está ainda fortemente enlutado, e está muito desconfortável, tanto com esse posto que ele recebeu, que é lá na fronteira final, como com o papel de emissário, né? Então ele tem a missão de ser o cara que vai preparar Bajor para se juntar à federação. E aqui é muito interessante, né? Ele inicialmente era para ser uma mistura entre o Kirk e o Picard, né? E aí o Ari Stevenberg trouxe a citação dele que nenhum personagem Star Trek passou por tantas mudanças quanto Benjamin Sisko. Isso é verdade. O arco dele é absolutamente fascinante e intenso. Então, para começar, gente, o que vocês pensam a respeito do Sisko ser uma mistura de Kirk e Picard? Vocês conseguem ver isso? Ou isso não aconteceu? Quem começa? Dariane? Eu. Olhe, observando ele agora, o olharzinho dele ali, olha só a expressão dos olhos dele nessas duas fotos, ele ficou muito mais duro. Eu acredito que ele, no início, ele era um pouco o Kirk, mas depois ele acabou se tornando um pouco mais Picard, talvez. E depois mudou de novo, ele se tornou muito mais humano até o final, né, da trajetória dele. Mas eu não consigo ver ele, o próprio texto discute isso. Não dá para imaginar ele naquela camaradagem, naquelas festas, nas conversas mais leves e triviais com todas as pessoas da sua tripulação. Ele nunca fez isso. Ele se pareceu muito pouco com Kirk, eu acho, nesse sentido, né? Eu acredito que sim. Agora,
Picard com essa fleuma, ele parece muito mais, assim, ele é muito mais semelhante nesse sentido. Eu não consigo enxergar nenhum aspecto da série original dentro da história, da trajetória do Sisko. O Talvez Dwight pelo Eisenberg próprio diz... ator não ser explorado no início como deveria. Né? A gente eu acho sabe que que isso... ele era um ator de palco, assim, uma pessoa que tinha múltiplas artes dentro dele, um ator completo, como se diz, com canto, com dança, com expressão. Ele próprio demonstra um sorriso quando ele fala com o Jake, muitas vezes ele abre aquele sorriso. Nesse episódio que nós vamos discutir hoje, tem uma cena em que ele faz toda aquela estratégia de conversa com o Verade, como se fosse um grande amigo, né? Verade, entre aspas, o Dax, né? E você vê aquele sorriso dele, aquela descontração, mas não vi isso, não. Eu acho que são pequenos laivos disso que aparece, mas pouquíssimo com o Kirk. Esse ponto aí que tu levantou do ator, isso é uma coisa que está muito... talvez seja a coisa mais interessante que tem nesse texto, as revelações que o Bear faz sobre eles perceberem que eles tinham uma joia nas mãos e eles não tinham se ligado nisso. Eles demoraram muito tempo para perceber que era um baita artista, um baita ator, né, que faz tudo, de Broadway, Picard era teatro. assim. O que é o ator que interpreta Picard? É um ator completo dos palcos e daqueles palcos shakespearianos ainda, aquela coisa Exatamente. maravilhosa. E eles são muito semelhantes nisso. Né? Eu Sim, vejo muito mais do Picard nele. O Avery Brooks, ele não só é um ator completo, como ele é um intelectual, ele é um acadêmico das artes cênicas, né? Ele é um professor, né, universitário de teatro. Então, quer dizer, eu acho isso muito legal. Assim. O cabelo é uma das coisas que eu observei também. Uma das coisas que ele sempre quis foi, primeira coisa que ele chegar era ir com a cabeça raspada. Aí disseram, não, vai ser muito similar a uma outra personagem de uma outra série, aí não vamos colocar assim. Mas se fosse desde o início, talvez já conseguisse dar esse tom para ele. É muito bacana, assim, a gente vê essa transformação no próprio visual dele, assim, aos poucos. E aí na questão dele porque o Aira fala o seguinte, não, mas isso aí é muito fácil na teoria, né? Queremos fazer uma mistura de Kirk e Picard. É uma ideia ótima, mas na prática é muito diferente. Convenhamos, por causa do ator, né? Ninguém se iguala a Kirk na vida. Por favor, aquela pessoa ali é cura, é um ícone. É intocável como Spock, por gentileza, tá? Então, deixa ele quietinho lá, que ninguém vai conseguir fazer nenhuma mescla disso, não. Eu queria só comentar uma coisa, que eu vejo assim, tem várias camadas aí que fazem com que ele não seja igual ao Kirk. Primeiro, o fato de ele estar num outro período histórico, que é o período da nova geração, né? Então, a federação já tem provavelmente outros protocolos e tal, há um amadurecimento no sistema da tripulação, tanto que as naves são diferenciadas, e aí tem essa coisa mesmo do ator. Quando a gente vai ver a história dos personagens, grandes personagens, por exemplo, quando o Heath Ledger foi fazer o Coringa, ele imprimiu ao personagem um caráter tal que talvez outro ator não conseguiria. Então tem esse detalhe também, que às vezes eles fazem um planejamento, mas bate no ator. E, por exemplo, eu lembro muito logo dos primeiros episódios, especialmente quando ele contracena com o Picard, né, ele contracena com o Patrick Stewart, eu vejo ali duas características, duas personalidades diferentes. Fica muito nítido o estilo dele. Às vezes ele tem um rompante de falar forte, né? E se impor, mas às vezes ele abranda a voz. Cara, é uma atuação assim, é uma construção de personagem riquíssima mesmo. E como vai evoluindo, né? Eu que estou aqui naquela linha de olhar a série de forma cronológica, né? Na sequência dela, é fantástico, fantástico.
Muito bem. E aí a gente passa para um outro aspecto que o texto também destaca muito legal, assim, são as duas relações fundamentais que o Sisko tem. Eles já pensam no início da série, né? A primeira delas com o Jake, né, que é o filho, e a segunda com a Dax, né, que é o antigo hospedeiro, era o Curzon, foi uma espécie de mentor do Sisko, e aqui eles queriam que a Dax também fosse uma espécie de mentora, né, continuasse com aquele papel. É uma relação que eles tentaram fazer que espelhasse Kirk e Spock, né? O alienígena que serve como conselheiro, né, que tem um olhar de fora, né, e aconselha o capitão, no caso aqui o comandante. Isso acontece diversas vezes ao longo da série. Tem. Mas daí também é muito legal que ele fala que, na verdade, é a Dax, e aí toda a questão eles voltam ao ator. Como o ator é o cara que molda o personagem. Se fosse outra atriz fazendo a Dax, seria diferente. Né? Se fosse outro fazendo... Tem um ruído aí, gente. Eu acho que é o teu, Silvio. De novo, voltou o barulho? E aí eles falam assim, não, o René Auberjonois, ele formatou o Odo, né? A Terry Farrell formatou a Jadzia. E o Avery Brooks formatou o Benjamin Sisko, que aí saiu fora daquilo que a gente tinha pensado inicialmente. Não tinha como fazer com aquele ator. Né? O ator era muito mais rico do que aquilo ali que estava colocado inicialmente. E aí eles tentam fazer essa questão de mentora, né? Ser mentora dele. Mas daí eu achei legal que ele disse que o Iris Silverberg disse que dela, a personagem evoluiu por um outro caminho, né? Que ela se tornou uma espécie de Errol Flynn feminina, ou seja, uma aventureira, né? Uma aventureira. E se ela tivesse sido seguido na linha que eles tinham pensado inicialmente, dessa figura que anda com as mãos para trás, como o Spock, vocês já notaram o gestual dela? Ela fica com as mãos nas costas, né? Como o Spock. Ela não poderia ter se casado com o Worf. Né? Eu não imagino uma Spocka casando com o Worf. Né? Então, não, ela tinha que ser realmente uma figura mais aventureira, que é o que ela se transforma. E aí muda completamente. E sobre essa relação do Jake com o Jake também é uma das coisas mais belas que existem na série, né? Que é esse relacionamento deles. E aí o Ira Silverberg diz aqui nessa citação que não era meloso, não era sentimental demais e que ele tem muito orgulho disso. E é verdade, né? O que vocês pensam sobre esse relacionamento pai e filho, que só melhora também ao longo da série, né? Não, eu que sou pai, eu fico sensibilizado com essas coisas, né? Eu costumo gostar bastante de obras de cultura pop que brincam com essa questão da paternidade ou da maternidade, né? E eu acho que isso ficou muito bem representado, é muito verdadeiro isso em Deep Space Nine, essa relação do Sisko com o Jake, isso vai ficando melhor, né? Acho que isso vai melhorando. Aí você comentou, né? Seria o Sisko uma espécie de Picard e Kirk? Não sei, primeira temporada talvez seja, né? Ele tem aquele detalhe, ele tem aquele episódio que ele luta com o Kill, né? Ele conhece lá um dos interesses amorosos do Picard no mesmo episódio. Né? Mas não sei, o Sisko, em um determinado momento, eu acho que a partir agora da segunda temporada, ele vai ter identidade própria. Eu acho que ele não é nem Picard, nem Sisko. Ele realmente, desculpe, nem Kirk. Ele é realmente uma coisa... Ele é o Sisko. Ele é o Sisko, né? O Sisko é o Sisko. Ele tem uma identidade muito forte. Mas na primeira temporada, talvez fosse. Talvez fosse. Tem certos episódios lá que ele resolve a coisa meio que na diplomacia, né? Do jeito que o Picard costuma fazer. Tem outros episódios onde ele é mais aventureiro e tal, e vai ser um pouco mais kirkiano, vamos dizer assim, né? Resolvendo a situação na porrada, como o próprio episódio do Sisko, do Kill. Então eu acho que na primeira temporada talvez fosse, mas realmente, ao longo da série... Aí o que o Ira vai falar é o seguinte, que eles demoraram para perceber que foi um desperdício isso. Porque não casa tanto com o ator quanto com o personagem. O personagem não deveria ser essa mistura, ele deveria ser o Sisko. Né? O Sisko ele não é um mulherengo como Kirk. Ele não tem aquela despreocupação, assim, né?
que o Kirk é Despojado. todo, né? E por outro lado, ele não é um cara abstrato como o Picard, né? Um iluminista. Não, ele é um cara que põe a mão na massa. E depois, lá adiante, eles vão fazer um retcon e mostrar que ele é engenheiro. Porque ele participou do projeto da Defiant. E além de engenheiro, aí ele vai se tornar realmente um militar. Ele é o primeiro líder militar que a gente vê. É verdade. Né? Ele é o primeiro. Por quê? Porque a Defiant é uma nave de guerra. As outras naves da Federação, da frota, nenhuma delas, nenhuma classe de todas as outras é uma nave de guerra. São naves de exploração. A primeira nave de guerra é a Defiant, que foi criada para enfrentar os Borgs. Então, o Sisko é um personagem absolutamente único. Mas é legal ver como ele vai mudando, né? E aí tem a questão do emissário dos profetas, né, gente? Até agora, recentemente, fui convidado para escrever um artigo para um livro, que o Marcelo também está participando, né, Marcelo? E o meu texto lá é sobre a minha abordagem foi mostrar, né, um dos tópicos ali que eu toquei, mostrar toda a evolução do Sisko como emissário dos profetas. Desde aquele cara que é relutante até o cara que, lá na 7ª temporada, aceita totalmente a sua missão. Né? Então, eu acho que isso é fascinante da gente ver toda essa trajetória, esse arco do personagem, né? No que diz respeito aqui à questão dos profetas. E aí, o que me chama a atenção é que o Bear diz o seguinte, isso se a gente lendo a Bíblia, a gente já tratou da Bíblia, né, de Deep Space Nine, eles não davam bola para os profetas, né? Olha o que ele diz aqui, à primeira vista os profetas não pareciam muito viáveis. Ninguém entendeu muito bem aquilo, eles não tinham entendido aquilo. Eles não sabiam o que fazer com aquilo. Olha que coisa louca, né? Tiveram uma puta ideia, mas não entenderam direito como colocar em prática, né? É mais ou menos isso, né? Eles não entendiam assim, tá, pô, é legal isso pro piloto, é muito bacana. Mas e aí depois, não tem como fazer nada com isso aí, muito tempo. Mas a Bíblia não foi escrita pelo Bear, né? Ou foi? A Bíblia foi escrita pelo Bear? A Bíblia pelo foi Michael Piller, né? Michael Piller e o Rick Berman. Né? Por isso que... O Bear, na verdade, ele vai assumir o comando da série na 3ª temporada. Isso é significativo, né? Significativo. Porque melhora muito. Já estava bom, mas... Já tava bom. Mas a partir da 3ª temporada, realmente, a série decola. Decola. É porque ele vem com a visão dele. Ele fala assim, nós vamos meter o louco agora. É literalmente isso. É isso mesmo. É isso que o Marcelo, quando assistir, você vai ver, Marcelo. Ninguém jamais fez, né? É muito legal, cara, ver essas trocas de comando, assim, né? Mas isso aí explica muito bem porque que os profetas, então, não foram utilizados tão bem nas primeiras temporadas. Né? Faltava o Bear ali para ter a sacada. Pô, por que não tá usando? Olha que ideia brilhante. Que não... E acontece, né? Acontece. Às vezes eu vi um vídeo, acho que foi do Entreplanos, um canal do YouTube aí que fala sobre cinema, que ele mostrava releituras de músicas de compositores do cinema, releituras do mesmo, como é que se diz assim, releituras do mesmo compositor. Então ele mostrou o Poderoso Chefão, a trilha sonora do Poderoso Chefão, e o autor da trilha sonora, o compositor, ele já tinha usado ela em um outro filme. Mas não tinha, mas ele mudou uma coisinha ali, tirou algo, tirou um ponto ali e trouxe de volta numa releitura muito mais bombada da série, virou uma música icônica, né? Onde toca o tema do Poderoso Chefão, todo mundo se sensibiliza, porque é um tema icônico, né? Então, às vezes, a ideia genial tá lá, só falta um empurrãozinho, um start, uma colorida aqui, né? Uma pintadinha ali, passar uns arcão ali, pronto, já manda para frente. Eu acho que tipo duas coisas que a gente ia ver desse texto e que eles destacam: o seguinte, eles não sabiam o que fazer com Avery Brooks, eles não tinham entendido ainda o ator, e aí depois, quando eles passam a entender, o negócio muda completamente de figura. E a questão dos profetas, que inicialmente eles pensaram, porra, isso é muito legal mesmo, mas a longo prazo a gente não vai ter como explorar isso, né? E aí eles vão descobrir que sim, isso vai ser uma coisa central da série. E aí o Sisko, ele tá desconfortável no começo, ele começa gradativamente a se relacionar mais com os profetas e aceitar mais, e aí o ponto, acho que de virada muito importante é esse episódio aqui, o Accession. Eu acho que é aceitação em português, que é quando surge essa figura aqui, me esqueci o nome dele,
mas ele é um poeta bajoriano que ficou desaparecido durante 200 anos, e ele surge pelo buraco de minhoca, e aí eu sou o emissário. E o Sisko, que beleza, muito bem, ótimo, pode ficar, eu não quero saber desse negócio de emissário, fica, é tu mesmo, segue o baile. Só que daí o cara é um baita de um reacionário, e o cara se torna um líder religioso, assim, despótico, retrógrado, que traz Bajor para um sistema de castas, retrocede Bajor para um sistema de castas, né? Onde as pessoas têm castas, né? Por exemplo, a Kira agora não pode ser mais uma trabalhar na estação, ela tem que ser artista, e ela não tem o menor talento artístico. É uma coisa horrível, né? E aí o Sisko aqui, ele tem que se impor e dizer, não, eu sou o emissário, eu tenho que ser o emissário, né? Então aqui é um ponto assim que muda. Esse episódio dá raiva desse personagem, né? Quando ele volta. Horrível, o cara ele é mandão pra caramba, né? Ele se acha a última bolacha do pacote, né? E aí não entende que o trem da história já passou. Uma pessoa é assassinada porque ela era de uma casta inferior e tocou na outra, uma casta dos impuros, que não podia tocar em ninguém, sabe? Então teve mortes assim, nas costas do cara. É uma visão medieval mesmo da situação. Total, horrível, horrível. Transformação de Sisko, aí chegando a gente já estava adiantando, né? Introdução da USS Defiant. Ele passa de comandante, e aqui ele é promovido a capitão, né? No final da 3ª temporada, e se torna um soldado. E aí o que eles visavam com tudo isso, né? Colocar uma postura mais ativa do Sisko. Porque agora, além de ser um capitão e um militar, ele tem uma nave à sua disposição, e ele leva, então, a luta, né, para os adiante. Não fica aquela coisa simplesmente presa na estação. E aqui vem aquilo que eu estava falando, gente, que eles viram, ó, o Iris e o Ember, eles achavam que não estava funcionando o Sisko. E aí ele foi no teatro ver o Avery interpretando um papel lá. E ele ficou impressionado. Ele disse assim, ó, pô, é um ator que canta, dança, conta uma história e você chega a se emocionar. Ele consegue ser, de repente, a pessoa mais envolvente e carismática. Aí foi, né, cara, a gente está chupando bala. O cara pode fazer muito mais do que a gente está dando para ele, né? E ele faz uma ressalva que ele diz, e o Avery, ele ficou quietinho, ele aceitava tudo que a gente dava para ele. E eles estavam tentando fazer uma mistura de Picard com Kirk, e o cara lá, não, tá bom, beleza. Ele só reclamava do cabelo, né? O cabelo e o cavanhaque. E isso eles foram aceitar só no final da 3ª temporada. Ele passou e daí, nesse episódio, Explorers, né? O Explorers, que é aquele episódio que ele... Daí tem duas coisas importantes nesse episódio. É dele e do Jake, né? Ele e o Jake, ele mergulha na cultura bajoriana, ao reconstruir uma nave, né, antiga, bajoriana, ou seja, cada vez mais imerso, né, em Bajor. E ali ele começa a usar o cavanhaque. E tem a relação com o filho ainda, né, Silvio? Ou seja, tem 3... Eu não gostava muito desse episódio antigamente. Aí depois eu comecei a ver, assim, comecei a notar que ele tinha um monte de coisa, né? Por isso que ano passado eu citei esse episódio como episódio de Natal, Star Trek. É verdade. Eu falei o episódio de Natal. Tem até fogo de artifício no final. É um episódio de Natal. Quando eles chegam lá em Cardassia, né? Aí o Ducati tem que reconhecer, né? Tem que fazer uma diplomacia ali. Ele reconhece, parabéns para vocês e tal. Aí explode fogo de artifício lá. Por isso, é um episódio de Natal, né? Tem a família e coisa. Humanização de Sisko, né? O Ber fala uma coisa muito interessante, que o Picard, eles tiveram que transformar o Picard em Borg para ele se transformar em humano. Eu achei isso genial. É verdade. Porque antes ele não era um ser humano, né? Ele era um perfeito, mito, era um mito perfeito. Um santo. E aí ele se torna humano, né? A partir de quando tiram a humanidade dele é que ele se revela humano, né? Foi necessário fazer isso. E já o Sisko não, o Sisko ele é humano. Porque ele tem uma vida pessoal, ele tem uma família, ele é o único deles que tem uma família, tem um filho, tem um pai, tem a esposa que faleceu, depois vai ter outra esposa, né? E aí quando ele volta para a estação, nesse final da 3ª temporada, no início da 3ª temporada, e aí tem um momento importante ali que mostra como ele veio para ficar agora, né? Que ele traz a coleção de arte africana que ele tem, a imagem ali que ele está pendurando na parede. E aí, Dari, pode ou não pode ter máscara iorubá de 2000 anos, propriedade assim em particular? Historiador dizer agora, o que, né? O
que é que eu falo do Museu Britânico? A gente tem as múmias no museu no Rio de Janeiro ainda? Aquelas que ganhamos lá no período... Não, Já porque saiu? elas foram devoradas pelas chamas, né, naquele incêndio. Vicente? Ah, é verdade. Inacreditável. Verdade, não é. Então, assim, ó, A você gente perdeu a imagina. Luzia também naquele incêndio. Isso. É. Agora, é a tradição dele, a vida dele, a história dele. E assim, e todos sabem que ele nasceu, a origem dele é afro-americana e que nada mais justo ele valorizando como é, daquela maneira como ele é, ele enquanto cisco e família, e a gente nunca pode negar isso, do valor que ele dava para a família, que ele trouxesse esses objetos. A gente tem objetos aqui que são, às vezes, muitas vezes históricos ou encontrados. Todas as pessoas têm uma ou outra coisa da sua família. Para ele, aquilo era muito natural. A questão dos museus e desses espaços de preservação da cultura, de uma cultura mais antiga da Terra, eu não sei se foi muito bem explorada em alguma série onde eram colocados isso. Eu não lembro de algum episódio específico de objetos de arte, assim, fixos. Eu lembro que Picard tinha muitas coisas com ele que eram antigas também e que ele gostava de ter ali Sim, no o Picard ele é um espaço arqueólogo, né? isso, Seria então a eu segunda acredito que profissão. muitas coisas iam para estudo de universidade, sim, muitas eram comercializadas, né, de uma outra maneira, mas o que é mais importante nisso é que ele preservou. Eu não sei a história das máscaras em detalhes, mas eu acredito que tenha passado de pai para filho, como é uma tradição africana mesmo, de você, além de contar as histórias, de ser um griot, de você contar as histórias dos teus antepassados, por que não você dar esses objetos sagrados também para eles? Então, para mim é muito tranquilo ele ter aqueles objetos ali. Não me ofende nem um pouco enquanto historiadora, acredito que nenhum arqueólogo ia se ofender nesse sentido, porque é muito bonito. Né? Ele trouxe as coisas dele e ele tomou posse do lugar de fato dele no mundo, né? E com as origens dele e com a história dele. É emblemático. Isso é a própria relação com o pai. Né? Ele resolveu pontos em aberto ali com o pai dele também. Acho que isso foi muito importante. Não, perfeito, agora eu fui convencido, então agora eu não me preocupo mais realmente com essa questão das máscaras, porque às vezes eu assisti o episódio e ficava pensando, pô, mas como assim, né? Você não devia estar no museu, mas tá certo, tá certo. É uma boa explicação. E a gente, assim, ó, e aqui tem outra questão que é, depois mais tarde, assim, mais pro fim do texto, a gente vê que ele tem que ser transformado num deus, depois num profeta, né? Para isso também se precisa destacar, então, a humanidade dele, né? Para que seja mais impactante, mais dramático, mais forte, né, a mensagem. Né? A humanidade dele é total, assim, que vai se transformar em uma outra coisa, um completamente outro. Mas aqui tem o destaque, e eu acho que o Silvio vai gostar bastante disso aqui, que é aquela frase, o Ber fala que é o momento que soube que iríamos abalar as estruturas foi em Demaquis, né? Quando o Cisco diz algo como é mais fácil ser, é fácil ser um santo no paraíso. Ou seja, daí, olha o que o Ber fala, ele diz assim, uma coisa é ter o Quark ali como o coro grego, né, que fica lá avacalhando a federação, né, e apontando todos os problemas da federação. Agora, o capitão dizer isso, ele diz que é inédito em Star Trek. O cara desconstruir a missão dessa forma como ele desconstruiu, né? Ele diz assim, o Picard até pode ter um momento ou outro, o Picard disse, isso aqui talvez não esteja muito certo, tal. Mas o Cisco meio que bota o dedo na ferida, né? Olha, vocês estão perseguindo os maquis, mas olha a situação que os caras vivem, né? Vamos fazer uma comparação. Naquele episódio da Inquisição, eu não sei o nome em inglês, Inquisição em inglês tem outro nome. Doomhead, Bunderhead, alguma coisa assim. Em português ficou Inquisição, onde o Picard vai ser questionado. Drumhead. Drumhead. Isso. Em português ficou Inquisição. Aí você vê a postura do Picard ali, como ele age, né? Nossa, mesmo estando... É que o Patrick Stewart é um ator soberbo, né? Uma coisa assim absurda, né? Um ator extraordinário, né? Ele mesmo... É óbvio que ele tá destruído por dentro, né? Que aquilo machucou ele, mas ele tá completamente recomposto, pronto para seguir em frente. Acho que esse é a grande ponto. Aí ele se comporta na frente daquela inquisidora, né? Daquela mulher que veio diretamente da Idade Média para o futuro, né? Que saiu de lá para ver para o futuro. E ele desmonta ela com
como é que eu posso dizer, com a sua postura. A postura dele faz ela se entregar, né? Já o Sisko tem uma abordagem completamente diferente. Né? O Sisko não passa por isso. Não porque ele não é forte como o Picard, porque ele é forte como... Ele é tão forte quanto, na verdade. Tem a mesma força. Mas é um outro padrão, é uma outra forma de ser. Né? O Picard jamais diria isso. Que ele fala, é fácil ser um santo no paraíso. O Picard diria, nós temos que ser santos. Né? Ele ia bater na tecla. A gente tem que ser, a gente tem que ser. E mesmo que a gente não consiga, a gente tem que ser. O Sisko já... Ele é mais realista, até pelos confins da galáxia onde ele está também, né? Não está na Terra, não está dentro de uma Enterprise linda, maravilhosa, que você pede café quente e o negócio já serve café quente para você. Eles vivem tendo problema com os replicadores, né? Dá defeito toda hora, o O'Brien tem que ficar arrumando o tempo todo. Então, assim, é um outro mundo, é outra realidade. E o Sisko, ele personifica o espírito que está ali naquele momento, o que está acontecendo. Ele é a personificação disso. Não à toa, no final, ele vai se entregar a essa personificação e vai completar o ciclo, né? Mas, então, assim, eu adoro, principalmente pelo contexto, né? Porque aí a Kira tá do lado dele quando ele fala isso. A Kira só vira e fala, né? Eu concordo. Não tenho que falar mais nada. Concordo contigo. É uma cena incrível. É uma cena incrível. Concordo totalmente. Legal por ter lembrado dela. E depois a questão, né, de evoluindo aí a relação do Sisko com o personagem, a gente percebe que ele vai se transformando, né? Até fisicamente, né? Vejam aqui essa imagem que ele já está completamente diferente daquele Sisko lá do início. Né? Então ele vai tendo cada vez mais visões e elas vão se tornando cada vez mais intensas, né? Chegou ao ponto dele, num episódio, em função de uma visão, ele melar a entrada de Bajor na federação. Estava se desenrolando lá a cerimônia, que Bajor ia assinar, entrar na federação, o Sisko entra caindo assim, aos pedaços, que aquilo estava tendo um custo físico muito grande, né, nas visões, e diz, não pode, para com tudo. E aí eles param com tudo, né, porque o emissário disse. E depois, quando ele descobre aquela cidade sagrada também, né, de Berhala, e ele se torna realmente muito venerado, né. E aí tem uma coisa interessante aqui que o Ber trouxe do episódio Far Beyond the Stars, que é um episódio, esse talvez seja o maior episódio, né? Um dos maiores de todos os tempos, não só de Deep Space Nine, mas da televisão em geral. E aí as pessoas tentam interpretar esse episódio há quase 30 anos e estabelecer verdade sobre ele. E olha o que o Ber fala. Até hoje eu me pergunto quem é o personagem principal. É o Sisko ou é o Benny Russell? O Sisko é o personagem principal e o Benny Russell o personagem de fantasia? Ou é o Benny Russell quem é o personagem principal e Sisko o personagem de fantasia? E aí, Silvio? Esse episódio é brilhante. Esse episódio é brilhante. E eu também não sei quem é o personagem principal também, não. Eu tenho medo de dar qualquer resposta, porque é injusto. A gente só sabe que ele é o sonho e o sonhador. Mas ó, pensando do ponto de vista de que pensando que Star Trek é feito para ser uma utopia, mesmo nos piores momentos dela, mas ela foi construída para ser uma utopia, então a gente tem que dar um pouquinho de moral pro Sisko nesse caso. A gente tem que dizer que o Sisko é o personagem principal, porque a história do Benny é importantíssima, né? Para a história de Star Trek, para o contexto e para a mitologia de Star Trek, mas a história do Benny Russell é uma história muito triste, infelizmente, né? Mas ela tem que ser triste, porque ela reflete uma realidade, né? É feita para contemplar um momento da história que nós ainda vivemos, né? Que essa história não acabou, a gente ainda vive, né? Tem Benny Russell espalhado pelo mundo todo. Então é feito para contemplar um momento da humanidade que é muito triste, porque a distância da utopia é imensa, né? Ainda é imensa. Né? E que a questão fica mais complexa, porque se fosse somente nesse episódio que o Benny Russell aparecesse, seria uma história fechada e tal, e mesmo a gente sabendo que foram os profetas que provocaram aquela vida paralela, né? Aquela visão, ou ele viveu numa realidade paralela, ou viveu dentro da consciência daquele homem no passado, né? Muitas explicações. Mas lá na 7ª temporada aparece o Benny Russell no hospício, escrevendo a história da Deep Space Nine, né? Ou seja, ele sonha ele tem na sua mente a Deep Space Nine. Cara, isso é muito louco, é muito legal, né?
Muito legal mesmo, assim. Vamos passar adiante aqui, então, gente, para chegar no finalzinho. E o sacrifício final, né? Teve a questão de pegarem o Sisko e transformarem ele... Marcelo, desculpa, mas a gente não tem como não dar spoiler. Né? E aí, lá no final, se descobre que o Sisko é filho, né? Ele é meio profeta. Ele é filho da Sarah. Ele é um semideus. Isso já foi falado em outro episódio. Esse spoiler eu já assimilei. Esse aí tu já tinha tomado. Já. Tá bom. Menos mal. Não, eu estou muito atrasado de coisa de spoiler aqui, não tem nem o que comentar. Claro que a gente evita para falar. Dizem que a lei dos spoilers é 3 anos, né? Aqui é 30, né? Então, é o que eu ia falar. A gente evita, mas, pô, tem uma série de 30 anos atrás. Né? Então... eu penso o seguinte, gente, não tem como a gente fazer um programa aqui de tributo à série e não falar o que aconteceu na série. Né? Exatamente. Não faz o menor sentido. É diferente se tivesse estreado essa semana. Exatamente. Por exemplo, eu acho que Picard ainda não é legal você falar dos spoilers ainda. Não, pelo menos não abertamente, assim. Picard eu acho que ainda vale a pena. Ainda vale a pena. Eu falei lá. Discovery já pode fazer, porque ninguém vê mesmo. Eu não vi. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Gente, sacrifício final do Sisko. O Sisko vai se encaminhando, ele não queria ser emissário, acaba descobrindo que é profeta e acaba se vinculando tanto a Bajor, ao povo adotivo, como está no texto, né? O seu povo adotivo, e que ele não vê outra alternativa a não ser que ele tenha que realmente se sacrificar para salvar aquele povo, né? E aquele planeta. E aí se consuma, né? Está consumado. Ele se torna ele ascende, né, aos céus, no caso ao buraco de minhoca. E aí teve uma coisa interessante aqui com o Avery Brooks, porque ele diz o seguinte, o Steven Behr fala, né, muitas pessoas iriam entender como uma morte, que ele teria morrido. E o Brooks pediu para que eles fizessem um ajuste para que não fosse a morte dele. E aí eles colocaram lá 2, 3 falas, né, no roteiro, para que realmente ele não morreu. Porque ele disse que volta, né? Ele disse que vai voltar. Então, ele chama a Cassidy, né, numa visão, que é a segunda esposa dele, e diz para ela, eu vou ter que passar um tempo aqui, pode ser 1 ano, 2 anos, pode ser ontem, né, porque o tempo eles não têm uma visão linear do tempo, né, os profetas, mas eu vou voltar um dia. E então, quer dizer, ele não morreu, né? E aí, por que ele pediu isso? Porque teriam ali meninos negros, mulheres, homens, famílias negras acompanhando aquele herói e não gostariam que ele morresse, né? Gostariam que ele permanecesse vivo. E é o que acontece que eles fazem, né? Isso no final aí da série. Ele acende como foi com o Kirk. O Kirk também tinha passado por isso, né? Bom, tinha até morrer de fato, né? Mas é algo parecido, né? Ele entra no limbo e vai, né? No caso do Kirk foi um Nexus, né? Ele entra no Nexus e vai. Então é semelhante. Quem é que temos aqui comentando? O John chegou. Boa noite, amigos. Prestigiando mais uma live, seguindo as redes de todos os amigos da mesa curadora. Em especial, lindíssimas fotos da Ariane. Bacana, né? O Insta dela é muito legal mesmo. Valeu, John. Acompanha a gente aqui, que hoje estamos com muitos assuntos para tratar nessa live. Gente, para fechar, então, o legado de Benjamin Sisko, eu queria ouvir uma rodada aí de vocês, né? Eu destaquei 2 pontos aqui do texto, né? O que mostra desse personagem? Que ele se torna um símbolo de evolução e complexidade em Star Trek. Eu acho que não só ele, como todos os outros personagens e a narrativa em si de Deep Space Nine, levam Star Trek a um outro patamar narrativo. Eu não canso de falar isso, mas é minha opinião, né? As pessoas podem pensar diferente. E o impacto duradouro da sua jornada como emissário dos profetas. Que é um grande impacto e ressoa até hoje, por exemplo, como na 3ª temporada de Picard, né, porque traz elementos da história em torno do Sisko. Dariane, para fechar então o nosso comentário aqui sobre o texto, sobre a evolução do Sisko. A Dari acho que travou. Passar para o Silvio, então, Silvio, faça o teu comentário final aí.
É um dos personagens que mais tem cujo arco é mais complexo em toda a série, né? A ponto de no final até mexer com a questão da metafísica da coisa, né? Ele vira um personagem quase que metafísico, né? O espírito do Cisco vai prevalecer, né? O espírito e a lembrança. Então prova uma frase que o Eduardo sempre fala, que Star Trek é a série que melhor trabalha os personagens, é a melhor série de Star Trek porque é a série cujos personagens são melhor trabalhados, né? E você disse algo em episódios atrás que foi incrível, que nenhum personagem termina do jeito que começa. Né? Todos têm uma evolução, todos. Até os que parece que não tem, como o Quark, por exemplo. Que no finalzinho você pode até pensar que, mas ele não mudou com aquilo que ele fala, né? Aquelas coisas que ele fala no finalzinho lá, que aí é spoiler demais, não vou falar, porque o Marcelo não assistiu ainda. Né? Mas no último episódio ele fala umas coisas, mas no final das contas a gente nota que aquilo lá não deixa de ser como é que eu posso dizer? Não deixa de ser uma máscara ali para ele, né? Ele mudou, assim. Ele mudou, ele é outra pessoa. Todo mundo é. Então, ele se vincula àquelas pessoas, né? Ele estabelece vínculos com elas. Principalmente com o Odo. Principalmente. É impressionante, então, é muito legal. É muito legal, muito bacana. Então, acho que o Cisco, ele faz parte desse contexto de Star Trek, que é a ideia de explorar os personagens. Né? E se tiver que romper um pouquinho do que tinha sido planejado, como aconteceu na Bíblia, que a ideia do Cisco era fazer um personagem completamente diferente, tudo bem. É em prol da narrativa. É em prol de fazer uma boa história. E eu acho que isso é o que faz a gente gostar tanto dessa série, né? E tomara que mais pessoas descubram, pô. Deep Space Nine é bacana pra caramba. Todo mundo que começa assistindo, que eu conheço, gostou. Não tem nenhuma pessoa que ficou indiferente, assim, com a questão, né? Bom, tem um pessoal que assiste e não gosta muito, que é esse pessoal que curte mais a série original, né? Esse teu comentário aí, Silvio, dizendo que dá para que as pessoas devem ver, já chegou aqui o camarada e as Bananas Network. Muito bem-vindo ou bem-vinda, né? Que é o nosso canal. Vem com a gente. Confesso que pouco assisti a Deep Space Nine, acho que vou assistir. Isso aí, assiste toda semana os episódios, né? Semana que vem é o 5º episódio da 2ª temporada. E aí, passa aqui para a gente conversar sobre o episódio. Deixa eu ver o que o Jonathan falou aqui. Eu estou no começo e posso dizer seguramente, a imagem do Cisco, ainda mais como um homem negro, é incrível. Isso é legal pra caramba, né? O John como homem negro vendo aquele personagem um homem negro. Sei lá, cara, não tem preço. É muito bom mesmo. Consigo identificar facilmente. Acho que até por isso que eu me afeiçoei a ele já no primeiro episódio. Né? Rola a identificação. Assista, baita série. Então, Dari, voltaste? Voltei. Por favor, comente. Eu não sei o que está acontecendo, mas talvez seja um prenúncio de tempestade eletromagnética aqui na região, em função da temperatura alta de novo. Então, te prepara aí, Edu, também. Bruna, se estiver ouvindo, te cuida também, porque a coisa está pegando no sul. Então, a trajetória dele. Ele cresceu exponencialmente. Cresceu como personagem, com empatia. Eu vou ser muito sincera, quando o Prof. Silvio falou ali sobre a questão da série clássica, eu sou fã de carteirinha da série clássica. Existe uma coisa que tu é ser um fã, gostar das personagens, conhecer todas as histórias, usar todas as roupas, e existe aquela outra pessoa que pode fazer tudo isso, mas ela tem dentro dela toda aquela filosofia de Star Trek. E é o meu caso, desde criança, e isso já vai mais de 50 anos. Então, eu tenho um apego afetivo emocional muito grande com a clássica, com aquelas personagens, com aquelas histórias, em função de ter sido o meu contato. Agora, eu reconheço a beleza das outras séries e de todo aquele universo que foi criado. Eu sou apaixonada por Picard, por exemplo. Eu adoraria trabalhar com ele, assim, ó. Eu ficaria ao lado dele, ouvindo aquela criatura falar e agindo aquele jeitinho de levantar. Ele faz assim com o ombro, ó, e puxa o uniforme. É uma coisa, assim, aqueles maneirismos que a gente percebe nas séries, que você identifica, que são preciosíssimos, assim. O Data era uma figura incrível, assim, conviver com o Data é incrível. Agora, você chegar, olhar um Quark da vida, olhar a evolução do Odo e ver aquela pessoa sisuda que era o Cisco,
comandando aquela turma toda. A Kira é uma potência da natureza, então a gente nem fala muito nessas personagens. Mas perceber que o Sisko conseguiu reunir e torná-los uma família, e muito sisudo, eu achei ele muito sério, muito militar, uma figura que até assustadora no início dos primeiros episódios, lá na temporada 1. E aos poucos vi a relação dele com o filho, que foi uma das coisas mais marcantes. A relação dele com os seus subalternos. O respeito que ele tem pela Kira e por todas as outras pessoas, ouvindo muito bem. Foi uma trajetória, assim, de evolução, e sem mais spoilers, para o prof. Marcelo, sem spoilers, mas ele foi de uma humanidade tão digna, ele me pareceu ser aquele ser humano em que a gente se reconhece enquanto humanidade. Isso foi incrível. E o legado dele é justamente ele conseguir, primeiro ele foi um herói, uma ponte de defesa, ele era um porto seguro, ele era o comandante de uma estação que era a segurança de todos ali. E eu vou ser muito tranquila quando eu digo que eu não assisti todos os episódios de DS9, não assisti mesmo. Estou assistindo, uns eu já assisti pontuados. Triste, lamentável, muito triste. Isso é lamentável. Eu vou ser expulsa agora. Mas assim, alguns eu assisti, eu pulei, eu pulava muitas vezes as temporadas e assistia 3, 4 de outra temporada, voltava e assim eu ia. Todos não. Mas o Sisko me surpreendeu de uma maneira muito, muito, muito boa. Eu nunca tinha visto uma personagem evoluir de uma maneira tão sutil e tão grandiosa assim. Todos os outros a gente sabe como são. Você sabe como era o Spock continuar assim, você sabe como era o Picard continuar assim. Não tinha muitas mudanças nas personalidades. E ele amadureceu enquanto pessoa. Eu achei isso incrível, assim. Né? Se eu sou fã do Sisko, eu sou fã do Quark, né, gente? Todo mundo sabe. Quem já me ouviu falando aqui sabe que eu arrasto assim, ó, o bonde, a ferrovia, o trem inteiro pelo Quark, assim. Mas o Sisko é uma pessoa que eu respeito. É isso. Eu acredito que eu aprendi a respeitar ele enquanto personagem e admirar muito o ator. Isso é uma coisa muito bacana. Muito bem. E aí, Marcelo, só para arrematar aqui, teu comentário sobre o Sisko e a evolução dele. Eu sou quem menos tenho a falar, mas assim, as impressões que eu tenho de tudo que eu já peguei, dos spoilers que eu já tomei, é que é uma trajetória sensacional. E uma coisa que foi falada aqui, que eu percebi eu já tinha observado isso, a mudança física do personagem, que normalmente é difícil nessas séries, né? Só teve um outro personagem que teve uma mudança física tão forte, que foi o Eisenberg, né? O do Breaking Bad, né? Esqueci, o Walter White, né? Que ele tem três fases, né? 3 fases bem distintas. Mas daí realmente é muito atrelado à narrativa, né? A narrativa, a personalidade. E eu acho que de algum modo. Personalidade, né? Exatamente. E eu acho que de algum modo o Sisko também deve ter uma correlação disso aí, não sei o quanto, mas eu vou ficar atento a isso. Mas eu acho que essa evolução física, que é difícil, né? Não é comum nas séries, nem nas novelas, tudo, né? O personagem passa anos e anos sempre com a mesma carinha, o mesmo jeito, né? Com exceção de algumas séries que tem 15 temporadas, né? Aí o pessoal vai adaptando um pouco a imagem, né? Mas assim, nas séries mais regulares, que tem um elenco mais bem definido e aquela coisa do capitão, então, em geral, é difícil ver a pessoa mudar a imagem assim. E vocês já antecipam que tem a ver com a mudança do tom do personagem na série. Então, acho que eu vou ficar numa expectativa muito grande, ficar atento a isso vai ser muito legal. A questão da transformação física é interessante nesse caso, porque ela, além de ser o personagem, né, tem muito a ver com o ator, porque era como o ator queria trabalhar.
né? Isso. E que não era permitido por racismo mesmo, né? Porque eles Só diziam racismo. que era para não parecer com o Hulk, que era o personagem que ele tinha feito antes, né? Que era uma força o homem muito chamado grande, né? Falcão. Mas era que aquela coisa de não podemos ter um negro agressivo. A ideia era essa. Gente, muito legal a Terrível. discussão aqui. Só uma coisa, eu não posso deixar passar essa daqui, eu não posso deixar passar, porque é o seguinte, eu não queria acabar com a festa, não, porque eu não queria ser o chato, mas é o seguinte, sobre um personagem protagonista, né, se tornar um líder de guerra, um chefe de guerra, e no final ascender para um plano superior, virando um semideus, adivinha quem fez primeiro? Adivinha quem fez primeiro? Da onde saiu, de quem fez primeiro. Depois eles não querem falar que a gente. Depois eles não querem falar que a gente. Né? Adivinha quem fez primeiro? Quem que. Babylon 5. O final de Babylon 5 é idêntico ao final de Deep Space Nine. É idêntico, só que saiu 3 anos antes. Não queria acabar com a festa, não, mas não dá pra deixar pra passar, não posso passar pano. Não posso passar pano. Tá bom. Gente, muito legal aqui.